Olá, meu caro usuário do canal TI Aplicada. Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Jean Carlos e a aula de hoje é de fundamentos de MP, MVP, MVC, MVT, além de escalabilidade, entrega de valor e monetização. Essa aula é uma aula muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que estão interessadas em entender como são feitos os produtos digitais e precisa de um norteamento aí para poder ver alguns insights, ver alguns raciocínios, algumas formas de pensar que vão ajudar consideravelmente na jornada. Bom, a aula tem raciocínio de entrega de valor, de viabilidade e projeção. Além disso, será dada uma palhinha, uma pequena demonstração de monetização por AdSense, CPM e RPM. Para começar, o MP é o mínimo produto e ele é diferente do MVP porque o MVP é o mínimo produto viável, ou seja, aquilo que já se fez uma pesquisa em relação à viabilidade de se criar um produto, em termos de possui uma linguagem para fazer isso, possui bibliotecas para fazer esse produto, possui local, vai fazer na web, vai fazer no mobile, existe viabilidade, tem servidor que consegue fazer esse tipo de operação, tem profissional que sabe fazer isso aí, mas também nós temos a questão da viabilidade econômica, que é muito mais o termo, a visão que vai ser apresentada aqui hoje nessa aula. Então, o mínimo produto viável aqui, a instrução dessa aula aqui é muito mais voltada para a viabilidade econômica do produto. Então, o mínimo produto, ele possui uma entrega, mas essa entrega mínima, a gente também vai ver um pouco mais adiante qual que é o significado disso. O princípio do produto digital, ele tem que girar muitas vezes para se ter viabilidade em torno de uma entrega de valor. Ou seja, você precisa apresentar alguma coisa para que isso seja viável e para que isso represente alguma coisa, né? A gente precisa entregar algo para o usuário. Então, a gente não somente na área de produto, mas principalmente na área de marketing, de desenvolvimento, a gente tem sempre que estar pensando nesta palavra, entrega. O que está sendo entregue? Para que nós iremos utilizar uma nova ferramenta? Para entregar. Para que nós vamos fazer uma campanha de marketing? Para a gente ter entrega, para a gente poder entregar o produto para o cliente. Para que a gente vai contratar mais um desenvolvedor? Para ter entrega. Para que a gente vai fazer N modificações em uma empresa? É tudo para que se entregue valor para o usuário final. E o produto, a gente passa por um processo de beneficiamento. Esse processo de beneficiamento é o quê? É o mesmo processo de uma matéria-prima que a gente faz com que essa matéria-prima tenha um valor agregado porque a gente fez um beneficiamento nela. A gente melhorou o que tinha de primitivo e transformou em algo melhor para ser entregue. E é por isso que a gente pode passar a receber alguma coisa por isso. Lembrando que conteúdo tem valor, portanto, imagens, vídeos, isso é valor de conteúdo. Isso não é valor de funcionalidade, mas isso também tem valor. Além disso, informação também tem valor em um produto digital. Se você for pesquisar ou lembrar ou então analisar determinadas empresas, elas conseguem trabalhar com um site sem propagandas, mas que possui um grande volume de informações. E essas informações têm valor, tanto para ser vendida diretamente para o usuário, quanto para outras empresas. Interessa muito para muitos locais ter um banco de dados confiável de clientes, um banco de dados de intenção de compra, um banco de dados com comportamentos. Tudo isso são informações que podem ter valor em um produto. Além disso, os produtos, eles muitas vezes passam a interagir consumindo dados e fornecendo dados para a rede mundial de computadores e usuários finais. Isso também é algo que tem valor, beleza? Então, o mínimo produto é entender que um produto que é um site institucional. Isso é um produto? É um produto, é um site institucional. Só que isso não é
um produto viável, porque ele não trabalha em torno da viabilidade dele mesmo, né? Ele não trabalha em torno do ciclo dele mesmo, né? Um site institucional ele é feito para gerar lucro para aquela empresa que precisa daquele site institucional. Ele não trabalha em torno de gerar dinheiro para o site institucional. Então, quando a gente está falando de produto digital, MVP, geralmente a gente está falando mais em torno do produto que trabalha em torno dele mesmo para ter viabilidade econômica. E a gente vai ver então lá adiante o que é a escalabilidade e o que isso tem a ver com essa viabilidade. Então a gente precisa entender, se tratando de produto digital, que a gente tem uma lógica de beneficiamento, na qual a gente pega uma matéria-prima, aqui está sendo dado um exemplo de madeira, né? E aqui tem um serrote, que é para a gente poder manusear a madeira, obviamente, e aqui o resultado final, um banco de madeira, um armário de madeira, 2 cadeiras de madeira. Mas aí a gente precisa ver o valor que está na transformação e como que ela está ocorrendo aqui. Como que a gente faz isso aqui no mundo digital, né? E por que ter essa analogia ajuda a gente consideravelmente a visualizar de outra forma o mercado de produtos digitais. Então você tem que considerar, ou você pode considerar, né, que os recursos iniciais, né, a matéria-prima, são as libs que você vai utilizar. Quais as bibliotecas? Vão ser bibliotecas de imagem, vão ser bibliotecas de tempo, vão ser bibliotecas de cálculos. Quais são as bibliotecas que vão te auxiliar na produção de um produto digital? Qual é a IDE que você vai utilizar? Quais são a linguagem? Quais são os ambientes? Quais são os frameworks? Tudo isso aí está relacionado com recursos. E a gente tem a parte aqui que são as ferramentas ou as operações que fazem a transformação. É o que a gente coloca aqui como funções transformadoras, recursos transformadores, operacional transformador. Isso aqui é quando a gente consegue fazer uma operação depois que a gente consegue receber algum tipo de informação, e aí a gente tem a fase final aqui, que é o que? A entrega. A entrega que a gente tem, ela pode ser de diversos tipos. E você pode reparar também que tem um símbolo aqui de infinito. Por quê? Porque a quantidade de bibliotecas que existe já é vasta. Além disso, você pode criar bibliotecas novas. A quantidade de ferramentas e cálculos que você pode fazer, processamentos, já são diversos, mas você pode criar vários também. E além do que, produtos digitais, você pode fazer quantos você quiser. Então a gente tem muita possibilidade aqui, né? A gente também tem que pensar em torno da qualidade. A qualidade de um produto digital, ela está no fator de entrega. A gente pode até iniciar uma entrega de um produto nesse estado e depois melhorar ele e trazer um produto melhor. Mas os tipos de bibliotecas, de algoritmo, né, de ferramentas e transformação que a gente faz, isso vai interferir diretamente no tipo de entrega que a gente consegue fazer. Beleza? Legal. Então vamos pensar aqui em torno da transformação mínima. O que é uma transformação mínima? Apresentação mínima. Considera uma apresentação mínima o quê? Uma splash page. Uma página que é uma landing page, ou seja, uma apresentação mínima é apenas uma página, é uma unidade que você tem ali apresentando um conteúdo de mídia, um conteúdo visual. E a gente tem também o tipo de entrada mínima. O que é uma entrada mínima? Uma entrada mínima, entrada de dados mínima, é um formulário de newsletter, onde você entra com um endereço de e-mail e você manda esses dados para a central do site, né, para a plataforma, para o proprietário do site, para a empresa, para a equipe de desenvolvimento, para o banco de dados, né, para todo o back-end. E também tem a manipulação de dados mínima. A manipulação de dados mínima é o quê? É quando você pega aqueles dados e informações que foram adquiridos e você transforma eles. E não somente esses dados que foram adquiridos, mas quando você tem no seu front-end, né? Tem na parte visual do site,
um JavaScript fazendo uma animação com um determinado botão, quando se dá um clique nele, isso não deixa de ser uma transformação. Transformações mínimas, dados mínimos, apresentação mínima. E aí a gente tem o divisor de águas, que é o quê? A gente provavelmente, na maioria das vezes, né, a maioria das plataformas MVP precisam de ter um back-end e um banco de dados. Por quê? Porque isso aqui vai trazer a viabilidade de poder trabalhar com um volume maior, com a qualidade melhor também, no que tange a informações e serviço apresentado, por causa do back-end do banco de dados. E a gente tem o Forms aqui, os formulários, como divisor de águas. Por quê? Porque a gente está inserindo um campo e esse campo pode ser utilizado a partir do momento que ele entra dentro do site. A gente está tendo uma relação com o usuário completamente diferente a partir do momento que ele passa por esse divisor de águas. Se eu posso colocar em um mecanismo de busca um termo e eu faço o envio desse termo para a empresa, entre aspas, vamos dizer, para aquele desenvolvimento, para aquele back-end, para aquele banco de dados, o que eu tenho de retorno é uma entrega de valor que é o quê? Os resultados de busca. Então, o Forms, o formulário, né? Formulários são é o principal divisor de águas se tratando de entrar no back-end. É difícil você trabalhar com informações no front-end, porque o front-end é para a parte visual, embora você também possa fazer transformações lá também. E tem as APIs, que são fornecimento de dados oriundos de outro local ou que você pode fornecer desde que você tenha um back-end e um banco de dados para fazer isso. Legal? Aí a gente já chega no MVP, MVT e MVVM, mas antes de falar sobre isso, vou mostrar para você aqui o que é a visão de transformação, né? O que é a visão de transformação e o que é a visão de recurso. A gente tem aqui esse exemplo de código aqui, que é um pedaço do código que foi utilizado na última aula de análise de comentários para verificação comportamental dos usuários. Aqui o processo está sendo diferente, a gente está querendo descobrir quanto tempo uma pessoa demora para ler uma página de um site. A página como exemplo que está sendo utilizada aqui é a sentimental.pages.dev. Então vamos lá então, essa aqui é a página, né, de comentários. E dessa vez não vai ser analisado os comentários e o que a gente propõe, né, que a gente está querendo aqui agora é o quê? É pegar todo o texto do site e depois de pegar todo o texto do site, a gente vai ver quanto tempo que se demora para ler esse site. Então, uma visão rápida do código aqui, ó. Esse código, ele usa a biblioteca Beautiful Soup, usa a biblioteca Requests, usa a biblioteca Time. A gente faz a solicitação da URL, e essa URL ela pode ser apresentada pelo usuário, né? Vamos imaginar o produto mais adiante. Depois é pegado o código dessa página, transformado em texto. Depois esse texto é transformado através de método de passeamento para HTML. Depois é coletado todos os comentários que estão nesse texto. Depois a gente tem o texto completo aqui e a gente vai ver o que a gente faz com esse tipo de dado que a gente acabou recebendo. Mas veja bem, a gente começa com um recurso, a URL fornecida pelo usuário. Depois a gente usa uma função transformadora, a gente já está transformando as coisas, a gente já está transformando a URL em código HTML da URL. Depois a gente faz outra transformação utilizando o próprio recurso que já foi adquirido. São 3 níveis de transformação aqui, ó. URL para código HTML e código HTML para ser lido como código HTML, para depois esse código HTML ser encontrado como
as divisões, né, as tags que estão envolvidas ali, no caso aqui parágrafo, e aqui a gente já vê uma função que implica na qualidade. Se eu estou fornecendo apenas a coleta dos comentários, é como se eu estivesse produzindo aquela cadeira inferior. Mas se a gente, além de comentários, a gente consegue verificar H1, H2, H3, H4, o conteúdo que está em tabelas, a gente já está melhorando a qualidade dessa entrega, a gente já está melhorando a qualidade do produto final, a gente está trazendo mais viabilidade. Então, olha, se coleta, né, para a gente coletar todos os parágrafos, né, você aí fica um desafio para você pensar. Como que eu faço para coletar H1, coletar dados de tabela, como que eu faço para coletar as outras informações. Se eu tiver a ideia de fazer algo mais avançado ainda, ao invés de uma cadeira, eu quero fazer uma poltrona bem feita, aí eu posso analisar até as imagens e ver que texto que tem nas imagens para poder também colocar no tempo para calcular quanto tempo que a pessoa vai ler aquele site todo ali, aquela página, né? Então a gente tem uma variável aqui, ó, que é uma função para trazer volume. Essa função para trazer volume, a gente está pegando o texto aqui que vai ser transformado e estamos colocando todos os comentários desse texto em um único arquivo. Ou seja, nós estamos fazendo um processo que nós estamos criando volume de dados de texto. Depois que a gente pegar esse volume de dados de texto, o resultado que a gente tem é esse daqui, ó. Foi executado o código e foi pego todo o texto que está nesse site. Após pegar esse texto aqui, ó, de uma forma bem primitiva, ou seja, eu não estou pegando isso através de código, a gente pode mandar esse texto para cá e a gente pode verificar aqui, o que é uma dica também, né? Quantos espaços possuem esse texto. Esse texto aqui possui 334 espaços, quer dizer que provavelmente aquele texto possui 334 palavras. Uma pesquisa dentro da rede mundial de computadores, de quanto tempo uma pessoa demora para ler um caractere, uma pessoa demora, a velocidade média de uma pessoa normal para ler em 1 minuto é de 200 a 400 palavras. Ou seja, isso aqui é recurso de inteligência, isso é recurso de conhecimento, isso é recurso lógico, isso é recurso de raciocínio, não deixa de ser recurso também. Então a gente já tem uma informação preciosa para fazer isso aqui. Essa informação preciosa é que a gente se sabe que uma pessoa gasta em média 1 minuto, ou seja, 60 segundos para ler 200 a 300 palavras. Em um contexto lógico em torno do código, essa fórmula é simples. A partir do momento que a gente contou quantas palavras que está no texto completo, que vai ser transformado, a gente já pode fazer, né? 60 segundos vezes a quantidade de palavras que foram coletadas, foram identificadas, dividido por 250. Isso aqui provavelmente vai chegar nessa regra de 3 aqui. Se em 60 segundos consegue-se ler 250 palavras, em quantos segundos se lê 334 palavras? Então, vamos lá, né? Essa regra de 3 é 60 vezes 334 dividido por 250. Resultado final, 80,16. 1 minuto possui 60 segundos. Então, a gente gasta 1,33 minutos para ler esta página de comentários aqui. Então, olha, a gente utilizou recurso intelectual, o recurso do raciocínio, o recurso da lógica, de qual que é o cálculo, né? E a gente está fazendo transformações, transformação de URL, transformação de parsing, a gente está fazendo transformação de texto, a gente está fazendo transformação de cálculo, a gente está fazendo processamentos. E aí a gente tem um resultado final.
A partir do momento que a gente tem esse resultado final, a gente então resolveu o problema de transformação do back-end. A gente já passa a ter que fazer a entrega disso para o usuário final. E para fazer a entrega para o usuário final, a gente precisa da entrega mínima, né? A entrega mínima é o quê? A entrega mínima é um único campo de formulário. O usuário só precisa entrar em um site e entrar nesse site, colocar qual é o URL do site dele e ele precisa receber quanto tempo que demora para ler o site dele, né? Qual a página que ele colocou lá para ser analisada. Então, tem entrega de valor? Tem entrega de valor. Qual que é a entrega de valor? A entrega de valor é o princípio da entrega está na lógica de entregar 250 dividido por 60, né? Na verdade, não. De entregar essa... O princípio da entrega de valor está em entregar quanto tempo, quantos segundos, né? Quanto tempo entregar ou apresentar, quantos segundos demora para ler a página. E aí a gente já tem a fórmula aqui. Esse é o princípio de entrega lógica. Agora a gente tem um princípio de entrega envolvendo a página, né? O usuário ele precisa entrar em uma página, ele precisa ter um campo. Nesse campo, ele precisa preencher com um dado. Depois que se receber esse dado, vai ter a entrega para ele de outra forma, transformado, beneficiado, né? Então a gente está vendo que é a lógica do beneficiamento. O usuário entrou na página, inseriu mais um recurso que é o URL, é feita a transformação no back-end e depois tem a entrega do produto final, que é o site. Tem o produto que é a página informando quanto tempo que ele demora para ler a página. Legal? Então a gente conseguiu visualizar aí de uma forma muito mais fácil de que, olha, só com front-end a gente não consegue fazer o processamento, a gente não consegue colocar essa lógica de funcionamento. A gente pode até conseguir, né? Com JavaScript a gente consegue fazer isso aí no front-end, mas o ideal é que a gente consiga entender isso aqui, ver isso aqui pela lógica do back-end e pela lógica do banco de dados. E aí a gente chega no MVP e no MVD, MVVM. O MVP e o MVT, o MVP é o mínimo produto viável. A verdade é que a gente está falando do MVC. Aqui eu dei uma pequena vacilada, né? Desculpem aí, vou até corrigir isso aqui, porque na verdade a gente não pode confundir as coisas. O MVP é o mínimo produto viável. O MVC, nós já estamos falando de Model View Controller. O MVT é Model View Template. E o MVVM é Model View Model. Beleza? Então aqui, ó, é MVC. Show de bola? Vamos lá. O MVC... O MVT e o MVVM são arquitetura de trânsito e transformação. Ou seja, isso aqui são múltiplas camadas. E essas camadas elas se baseiam em torno de uma lógica de troca, uma lógica de trânsito de dados e informações, e que estão atreladas a um grande poder de transformação em seu funcionamento. Então, os modelos estão atrelados ao banco de dados. E nesses modelos, a gente possui uma estrutura que vai montar a base dentro de bancos de dados, em torno de tabelas, e também colocar estruturas que vão ser utilizadas como base de uma aplicação. Depois a gente tem views e controllers. E depois a gente tem views e templates, mas isso parece um pouco confuso, por quê? Porque se a gente está falando de MVC, nós estamos falando de Model View Controller.
E aí o funcionamento é que os modelos conectam com os controladores, né, com os controllers, e conectam com as views. Então, as views nesse tipo de modelo, elas podem funcionar também com uma apresentação, também como um modelo de template. A arquitetura que vai ser utilizada, se for Model View, View Model, nós estamos falando de uma relação entre o modelo com a view e da view com o modelo. Se for MVT, é uma relação do model com a view que vai se relacionar com o template. E aí a gente tem também possibilidades do template interagir com o conteúdo que está no model, mas não é necessariamente obrigatório nem uma forma única de funcionar. Existem formas padronizadas, aquilo que é melhor se seguir, porque já foi, já foi criado para esse intuito. Mas arquiteturas são muitas, mas a arquitetura principal ela tem que ser entendida para a gente poder criar uma aplicação. Então vamos lá então ver aqui a visão de pontos de transformação. A visão de pontos de transformação é de que você tem, vamos dar um exemplo aqui da arquitetura. Essa aqui é a arquitetura de um framework chamado Django, da linguagem Python, e aí a gente vê aqui que ela é feita inicialmente como MVT. Por quê? Porque eu possuo uma view aqui, e nessa view eu posso escrever como que vai ser os dados que estarão relacionados com o template, como que eles vão ser lidos por esse template e como que vai ser a relação de algumas estruturas. Tem os models também, que já vão servir para a criação de modelos para o banco de dados, ou seja, estruturas que serão utilizadas realmente como modelo. E tem a pasta de templates, que está aqui no final, né? Já é na Model View Controller, isso aqui já funciona mais como views. Então a arquitetura MVT depende do framework que você está utilizando, mas depende também da forma com que você está desenvolvendo e programando. No caso do Django, o que se sugere a princípio é um MVT, mas você pode mudar as estruturas aqui, obviamente depois de um amplo estudo, né? E fazer um sistema de Model View Controller também. E você pode também fazer um sistema de MVVM e até outra arquitetura. Mas isso aqui é o que resolve, é a lógica de funcionamento que atende. Então, dentro de um modelo, eu vou estar fazendo as URLs, o campo para receber os dados URLs que vão estar sendo verificadas no site e vão ser gravadas no banco. Eu posso estar fazendo uma lógica da API que irá armazenar isso ali e poder ser utilizada futuramente para poder, toda vez que já for procurar alguma página que já foi procurada uma vez, não precisar fazer o processamento. E aí nós vamos ter views, e essas views vão ter uma lógica de funcionamento ali para pegar a URL e fazer esse processo de transformação aqui, ó. Esse processo de transformação, e vai ter também que se conectar e comunicar com o template. O template já é o que? Já é uma página que vai possuir um campo aqui para receber essa URL. Recebeu o URL, mandou para a view, a view se comunicou com o model e fez a entrega depois para o template de volta do resultado em segundos. O produto foi feito, ele foi entregue. Legal? Então essa é a visão dos pontos de transformação. A transformação ela pode ocorrer no front-end, no back-end, no banco de dados, mas essa transformação ela acontece na arquitetura, ela acontece no model, ela acontece na view, ela acontece no template, ela acontece no model, na view e no controller.
ela acontece do model para view, da view para o model, e assim sucessivamente. Nessas camadas é que acontece a transformação. Portanto, a lógica ela é colocada nesses pontos. E aí a gente já, depois de entendido como que faz esse produto, como que mexe com essa arquitetura, depois que a gente entende qual que é o beneficiamento do produto, a gente já começa a pensar em escalabilidade. E escalabilidade é o que? A capacidade de aumento em escala. Também identificação e entendimento do ponto de virada. E o que é o valor entregue e transformação? O valor entregue e transformação supera os custos. Ou seja, quando a gente consegue ter um valor de entrega e transformação e esse valor consegue superar os custos do produto, ele passou a ser viável, conseguiu escalar, conseguiu alcançar a viabilidade também do produto. O produto passou a ser viável. E a gente tem também mais uma parte aqui envolvida em escalabilidade, que são modelos de monetização e também outras projeções. Legal? Então a gente vai ver daqui para frente capacidade de aumento de escala, ponto de virada, valor de entrega, transformação. Continuaremos a ver a transformação e essa relação enquanto grandeza. E também vamos ver também o que são projeções e proporção simétrica de benefício. Proporção simétrica de benefício é o que? É quando a gente consegue alcançar um investimento que está atrelado a outros fatores que são benefício e a gente consegue ter um aumento não somente simétrico, mas a gente consegue ter aumentos diferentes. Vamos lá então? Vamos lá. A capacidade de aumento em escala. Nesse exemplo aqui, ó, você consegue fazer o fornecimento de 100 requisições para o seu usuário. Nesse segundo exemplo aqui, ó, você consegue fazer servir para 400 usuários. Pode ser por dia. Olha, eu consigo apresentar 100 páginas por dia. E aí eu consigo, no outro mês, eu consigo apresentar 400 páginas por dia. O que mudou nesse cenário aqui, ó? Essa questão de poder, né, é a questão de disponibilidade. O seu código foi feito de forma correta para você conseguir fornecer para 100 pessoas em um dia? O servidor está disponível? O servidor está funcionando? Ele está uptime, né? Ele está online o dia inteiro fornecendo a sua aplicação? Isso é disponibilidade. O seu banco de dados ele suporta 100 requisições por minuto ou o seu banco de dados ele não aguenta 400 requisições por minuto? Isso é disponibilidade. Depois você tem que lidar com os barramentos, ou seja, barramento é o que barra, né? A gente tem largura de banda. A sua largura de banda, se você custa para você 1 megabyte para entregar cada página, e você tem que entregar 100 páginas, será que o seu servidor ele consegue entregar 100 megabytes? Ele tem 100 megabytes de taxa de up para alguém baixar a 1 megabyte a página? Imagina se for um download. Se for um download, se você está trabalhando com um serviço de disponibilidade de download, né? Você está precisando gastar uma largura de banda de up superior a outro site que tem apenas que apresentar uma página. Com um download, uma pessoa precisa às vezes de uma taxa de download alta para ela considerar o seu serviço bom. E isso envolve a viabilidade. Então você precisa de disponibilidade, largura de banda, performance. Ou seja, essas páginas aqui, ó, se meu site for 4 vezes menor, eu tenho um resultado, mas se o meu site é 4 vezes maior, isso quer dizer que aqui, dentro da consumação dos serviços que eu preciso para fornecer esse site, isso aqui, ó, é a mesma coisa, né? A mesma coisa não, é diferente, por quê? Porque eu estou gastando a mesma página, só que em vez de poder fornecer para 400, eu só posso fornecer para 100, porque minha performance ela é 4 vezes inferior.
Por isso que há uma constante propaganda, que inclusive eu não acho que é algo que ajuda na venda, né? Ajuda na venda para quem entende. As pessoas, sempre que surge uma inteligência artificial nova, é sempre a mesma propaganda. Essa inteligência aqui é 2, 3, 4,8 vezes mais rápida. Isso ali para mim, né, ao meu ver, né, isso não tem muito a ver com a disciplina aqui não, mas quando se tenta vender com esse argumento apenas de performance, no caso da inteligência artificial, muitas vezes quem vai comprar aquilo ali é só pessoas que vão vender inteligência artificial e não o consumidor final, que muitas vezes quer saber, olha, quer saber da Filtry, né, o que isso faz. Essa inteligência artificial, ela responde e-mail, essa inteligência artificial, ela responde um chat, ela faz ligação. A velocidade, ela já alcançou uma velocidade muito alta, né? Mas voltando para a nossa aula aqui. O server-side operacional. O server-side operacional já é o quê? Você tem alguns exemplos como o de Unicorn, que você tem trabalhadores. Esses trabalhadores, eles precisam operar de acordo com os cores de processamento que o computador, o servidor tem. Se não for configurado de forma correta, a disponibilidade desses trabalhadores, desses workers, em torno do fornecimento do web server, ou seja, você está servindo páginas, né? Se isso não for configurado corretamente, você não consegue servir um número grande de páginas, simplesmente porque você não colocou uma divisão operacional dentro do seu server-side. Você não separou um trabalhador para trabalhar com um trabalhador virtual, né? Um trabalhador virtual para poder estar trabalhando com imagem, outro só para trabalhar com a entrega de página, outro só para trabalhar com processamento de dados. E aí você vê isso mais em aplicações mais elaboradas. Então a escalabilidade aqui, ó, ela também está envolvendo questão de poder crescer. Pode crescer ou não pode a minha aplicação? Se você está consumindo determinado serviço, vamos supor que você contratou uma API e dessa API você contratou 1000 cotas. Você consegue visualizar com qualidade e com precisão em que momento você vai precisar comprar mais 1000 cotas, ou 2000, 5000? Isso é o entendimento de saber crescer, ou saber se você pode crescer. Se você está utilizando uma hospedagem compartilhada, se chegar em um determinado ponto que os usuários estão pedindo muito do site, o site vai ficar lento e não vai ficar disponível. Você vai ter que passar por um VPS. Depois do VPS, você vai passar por um dedicado. Essa visão de escala, de quão eu posso crescer, de quanto eu posso crescer, é que é a ideia da escalabilidade. Você conseguir crescer com qualidade. Para você crescer com qualidade, você precisa de estar atento a esses fatores aqui. Então a escalabilidade também tem um ponto de virada, né? E a gente tem a questão do valor entregue e transformação superar os custos. E a gente tem também a questão de modelo de monetização superando os custos, que é o que a gente vai ver agora. Aqui, ó, a gente está vendo um gráfico que está estudando, que está mostrando para a gente um determinado ponto de virada. Esse ponto de virada é esse daqui. E aqui a gente tem uma linha aqui da S1, S2, S3, S4, S5, que são as semanas. E aqui a gente tem a questão desse outro pilar aqui, ó, que são os custos do servidor. Então, olha, isso aqui são os custos do servidor, né? E aqui a gente tem o crescimento. E o produto tem um modelo de monetização, ou seja, a gente tem que o custo do servidor, vamos colocar que o custo do servidor custa R$20. A gente paga uma mensalidade de R$20. E aqui está o crescimento, né, dessa monetização. Essa monetização que está acontecendo aqui, à medida que, se o servidor for um servidor que é um servidor on demand, ou seja, quanto maior a demanda, maior o custo dele, ou seja,
Se o meu banco de dados está ocupando mais espaço, o custo desse servidor está aumentando. Mas aqui não é custo do servidor, aqui é o quê? O ponto de virada é a monetização. Neste caso, o produto monetizou na terceira semana o suficiente para pagar o servidor. Isso aqui, ó, não é custo desse servidor. Isso aqui é monetização. Essa aqui é a linha da monetização e essa aqui é a linha das semanas. Na primeira semana, monetizou quase R$10. Na segunda semana, chegou quase na terceira semana, monetizou R$20. E o custo do servidor é de R$20. Portanto, a gente tem o ponto de virada. Chegou nesse ponto aqui, a gente conseguiu pagar os custos, ou seja, essa aplicação ela se tornou viável. Legal? Então, a gente tem duas linhas aqui para a gente estar trabalhando. Isso aqui em relação ao ponto que conseguiu, né, fazer a viabilidade econômica do produto. Show de bola? Não confundir, tá? Isso aqui não, essa linha aqui, ó, não é custos do servidor. Isso aqui é o valor monetizado e esse aqui é o ponto de virada. O custo do servidor é esse daqui, ó, é esta linha aqui. Show de bola? Beleza. Além disso, a gente tem a monetização, né? Porque vamos parar para pensar, olha, mas como que eu vou ganhar dinheiro, né, para poder pagar R$20 de servidor? Você tem aí que ter um modelo de monetização. Se eu tenho uma entrega de valor aqui, ó, se eu tenho uma entrega de valor e essa entrega de valor aqui, ó, é uma entrega que está envolvendo a entrega do tempo de leitura de uma página, se eu tenho uma página e essa página possui uma propaganda aqui embaixo, ó, né, ou aqui em cima, né, eu tenho apenas o campo para a pessoa preencher a URL e aqui em cima eu tenho uma propaganda, eu já posso ter o Google AdSense me ajudando aqui em relação à quantidade de vezes que a pessoa visualiza essa página aí. Então esse aqui é um exemplo de Google AdSense, né, de um site. E aqui está os ganhos. Olha, foi ganhado aqui $7,98. A quantidade de vezes que as páginas foram visualizadas, o RPM de página, o valor que é pago, né, o ganho médio por 1000 visualizações de página. Então, cada vez que se vê esse site 1000 vezes, se tem esse valor aqui, que é um valor que oscila. E tem também o valor por clique, quantas vezes clicaram, e esse valor por clique também é pago. Tem determinados milhares de impressões que são caríssimos, e isso está atrelado ao conteúdo que está sendo disponibilizado. Se o conteúdo é de grande valor, obviamente que o valor do clique desse usuário ali, ele é mais caro. Aqui, né, nesse produto aqui mais especificamente, é um produto de software, mercado de TI. Então, é um público-alvo que tem um poder aquisitivo, né, considerável, muitas vezes. Então, o clique desse usuário aqui e o milhar de impressão foi, inclusive, um dos mais altos que eu já vi, né? Mas pode-se reparar aqui que isso varia muito de dia para dia, de momento para momento, mas é impressionante, né? Algumas épocas, o valor do produto é 1000 visualizações pagando praticamente $20 ali pelo conteúdo, né? Legal, então a gente tem um modelo de ads, ganho por milhar de impressão, ganho por clique e o valor está atrelado ao conteúdo do site. Show de bola! E aqui a gente consegue fazer uma projeção, né? Essa projeção aqui, ó, tá baseada nessas variáveis aqui, ó, o número de visitas, a quantidade de page views que são visualizadas, ou seja, uma pessoa ela vê quantas páginas aqui, é aproximadamente 3. E qual que é o retorno financeiro disso diário. Beleza?
E aí a gente consegue ter uma projeção, né, uma estimativa mensal, uma estimativa anual. Mas isso acontece de formas diferentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa entender qual a relação entre as grandezas que você está trabalhando. Nesse exemplo aqui, ó, a gente possui uma interpolação linear, um gráfico linear de proporção. Ou seja, a gente tem duas grandezas, a grandeza do valor e a grandeza da receita. E essa campanha de marketing aqui, ó, quando se gasta R$200 com essa campanha, a receita é de R$400. Ou seja, se a gente analisar somente esse vínculo dessa única linha, né, a gente vai pensar o quê? Que se eu gasto o valor X, a receita é de 2Y. Porém, em uma interpolação e proporção linear, a gente já tem outro tipo de comportamento, não necessariamente esse comportamento aqui. A gente começa a ter valores diferentes e a gente começa a perceber o comportamento. Quanto maior, um pouco mais investido, a receita ela já tem outro comportamento. R$200 a mais investido, a receita tem outro comportamento. E assim sucessivamente. Ou seja, você precisa verificar qual é a relação entre as grandezas que você está trabalhando. Essas grandezas, elas são proporcionais? Elas são paralelas? Elas acontecem da mesma forma? O mesmo valor que eu gasto com o marketing é o mesmo valor que eu ganho com o mesmo marketing? O valor que eu gasto com o marketing, eu recebo menos e cada vez menos porque eu estou gastando com esse marketing e o marketing não está funcionando e as pessoas estão pegando raiva, vamos assim dizer, do produto. Você precisa saber da relação entre as grandezas. E aí você pode, né, estudar um pouco aí a fundo as questões de matemática, de função e relação, né, polinômios. Tem uma profundidade aqui, mas é importante você conseguir colocar e enxergar isso em um gráfico, porque aí você consegue ter a visibilidade de que, olha, passou aqui dos R$20 de custo de hospedagem, atingiu o ponto de virada, a partir daqui é lucro. Ou então, olha, isso aqui está crescendo de tal forma que eu acredito que na terceira semana aqui eu vou estar conseguindo arcar com os custos de hospedagem. E aí que a gente tem, né? Se o servidor custa R$20 mensal, vamos colocar que R$20 mensal, o dólar aumentou um pouco o preço, vamos colocar que $5. 5 dólares vezes 6, já estou 30, né? Não, $4. $4, a gente precisa de $4 para pagar esse produto aqui. A gente não está considerando custos com computador, internet, trabalhador, nem nada. A gente está considerando apenas que, olha, a gente está atrelando a viabilidade aqui de fazer isso aqui para valer a pena. Porque, olha, eu já tenho meu computador, estou trabalhando nisso gratuitamente, eu quero só ganhar dinheiro. Então eu vou gastar somente com hospedagem. Não vou considerar valor do trabalhador, porque é eu que estou trabalhando, e a minha viabilidade aqui está apenas no produto, na entrega desse produto aqui. E aí a gente consegue ter a visualização muito mais fácil. A visualização é o quê? Olha, se eu tiver 241 visitas, eu consigo aproximadamente 723 page views, ou seja, 241 pessoas vão verificar 2 páginas. Por que 2 páginas? Uma página é a página para verificar a URL, para ver quanto tempo que demora para ler a página. A segunda página é a página da entrega. Então, a cada 241 visitas, na verdade, eu tenho 482 page views, porque eu tenho 2 visualizações de página para cada visita que eu tenho. Isso considerando que cada pessoa que entrar, ela vai utilizar o produto. E aí eu tenho uma propaganda lá. E aí eu consigo verificar lá que eu recebo $2, né?
para receber por dia, né, 240 usuários, 241. Isso quer dizer que em 2 dias essa aplicação ela é escalada, ou seja, essa aplicação ela se tornou o mínimo produto viável. Mas para isso eu preciso de quê? Eu preciso de 241 acessos, na verdade eu preciso de 480 acessos, pouco mais de 470, 460. Depois que eu tiver 460 acessos, pode ser o mês inteiro. Mas eu vou ter que fazer marketing, eu vou ter que fazer, né, tráfego, vou ter que fazer Search Engine Optimization, vou ter que fazer todo um outro trabalho para que isso aconteça. Mas aí eu já consigo projetar, eu já consigo visualizar, eu já consigo ver num gráfico que depois que eu atingir 500 visitas, eu vou conseguir pagar ali, através de propaganda, o custo, né, da minha hospedagem. Então, se isso aqui rendeu, né, 7,98 dólares, ou seja, 8 dólares vezes 6, 48. 48, isso são 2 meses de hospedagem. Passou disso, aí realmente o produto é viável, aí realmente deu lucro, certo? Portanto, a gente tem aqui, né, é legal a gente separar através de dia, mês e ano, e é importante a gente entender como é que a gente faz o produto. A gente faz o produto com essa visão de que a gente precisa de material, a gente precisa fazer transformação, a gente precisa ver o valor do back-end, do banco de dados e do front-end também, se a gente tem um aspecto visual positivo e melhor. A gente precisa ver o que é mínimo. No mínimo, um formulário, receber dado, trabalhar o dado, transformar ele, entregar. APIs, um pouco mais para frente, mas também traz mais viabilidade ainda, traz mais poder de transformação. A gente também tem que entender que existem arquiteturas diferentes. MVC é diferente de MVT, mas tem um funcionamento similar. E a gente tem camadas que conectam e que se conversam e têm sincronia entre si. E são as camadas ali em relação a view e o template, a view e o modelo e o template em raros casos, mas que também acontecem. Beleza? E, além dessa visão de transformação, a gente viu que escalabilidade tem pontos importantes relacionados com a capacidade, a forma de crescimento, a sabedoria de entender como se cresce e quais fatores que se implicam isso, e também a questão do que é o ponto de virada. Aqui, considerar, tá? Aqui é porque a aula, muitas vezes, essa aula foi feita hoje, né? A gente começa a gravar muitas vezes, mas a gente, né, pode cometer uma gafezinha dessa daí. E a projeção ela é baseada em número de visitas, número de page views e receita diária. Além disso, a gente tem que entender da relação entre grandezas. E é essas relações aqui que vão nos auxiliar no aspecto decisório. Vai valer a pena investir nessa campanha de marketing? Vai valer a pena eu continuar com o produto? Porque a hospedagem ela foi paga ou ela não foi paga? Eu estou tendo gasto com funcionário, com colaborador, com desenvolvedor, com infraestrutura de rede, com internet, com licença de programa, tudo que está envolvido ali é colocado também. Quando a gente consegue verificar essas relações e projeções, a gente já começa a entender que, olha, qual que é o momento certo para mim comprar um API para mais consumação? Então, se a API é a principal base de um programa, por exemplo, e para utilizar esse API ali é cobrado do usuário final R$1 e precisa de R$500 para pagar uma cota de 5.000 APIs. A gente tem possibilidade de pedir 5.000 vezes um resultado, uma transformação, né? A gente tem R$500 para pedir 500 vezes para pedir 5.000 vezes uma transformação. Se cada vez que isso é solicitado uma vez, eu ganho R$1, então eu vou ter que precisar de
500 requisições e as outras 4.500 é lucro, né? Então, se você no mês não teve 500 requisições, você tem prejuízo, você vai ter que comprar menos API para poder passar para o seu usuário final. Ou então, você vai ter que você mesmo fornecer para não ter esse custo, ou até poder receber por isso. Ou então, você não vai trabalhar com esse recurso porque não é viável. Legal? E também em que ponto posso oferecer um desconto, dentre vários outros critérios. Aí a gente chega nas KPIs, né? Nos índices. Mas isso aí ajuda a gente no aspecto decisório. Em que ponto eu posso oferecer um desconto para o meu usuário? Isso vai depender do volume de acesso. E tudo isso, depois de programado, eleva a outro patamar a aplicação que está sabendo trabalhar de uma forma profissional. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Essa aula realmente foi um pouquinho extensa, mas fica também, né, aí a instrução, né, e a visibilidade, a visão de como que é simples, né? Olha, o produto tem, mas você precisa do recurso. E além do recurso, você precisa fazer a transformação. A qualidade da sua transformação e da sua entrega é que vai falar se o que você está entregando é um banco, é um armário, é uma cadeira simples, é uma cadeira sofisticada ou é realmente algo novo, diferenciado e, né, de muita qualidade. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.